Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores transformações geopolíticas da nossa época, o BRICS. Vamos entender juntos o que é exatamente esse grupo, como ele evoluiu ao longo dos anos e o que essa aliança gigantesca significa na prática para o xadrez financeiro mundial. Certo, vamos direto ao ponto aqui. Olha só a base de tudo isso: a demografia. O BRICS abriga assustadores 45% de toda a população do planeta, é quase metade da humanidade inteira. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de um mercado consumidor gigantesco, muito maior do que as Américas e a Europa somadas. É uma força populacional colossal e uma base inigualável para estruturar tudo o que eles buscam no cenário mundial. E quando a gente olha para a economia, a coisa fica ainda mais contundente. Comparando o PIB global em paridade de poder de compra, um marco histórico foi atingido recentemente. Esse bloco de nações emergentes ultrapassou a marca dos 30%, superando matematicamente as tradicionais potências do G7. Pensem nisso, o centro de gravidade da economia mundial está de fato mudando de lugar. Para entender como essa transição funciona, nossa agenda de hoje está dividida em 4 partes bem simples. Primeiro, o que é o BRICS. Segundo, a expansão do bloco. Depois, vamos dar uma olhada nos 4 pilares principais. E para fechar, vamos entender o verdadeiro peso do Sul global. Então, começando pela seção 1, o que é o BRICS, definindo essa entidade. E isso ilustra brilhantemente a diferença estrutural das novas alianças. Diferente daquelas organizações formais clássicas, tipo a ONU ou a OTAN, que têm sedes super burocráticas e tratados internacionais extremamente rígidos, o BRICS opera de um jeito muito mais fluido. É um bloco de cooperação. Eles usam cúpulas anuais super pragmáticas só para alinhar os interesses em comum de um jeito ágil e flexível. Passando para a seção 2, a expansão do bloco e traçando o seu crescimento ao longo do tempo. A evolução do grupo aconteceu basicamente em 3 fases táticas bem impressionantes. Lá no comecinho, em 2001, o foco era nos fundadores: Brasil, Rússia, Índia e China, formando o acrônimo original. Daí, em 2010, a África do Sul entrou na jogada, adicionando aquele S no final da sigla e trazendo uma voz fundamental do continente africano. Mas o verdadeiro terremoto geopolítico veio agora em 2024. Eles convidaram nações de peso do Oriente Médio e do Norte da África, como Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes e Arábia Saudita, o que ampliou o alcance da aliança de uma forma absurda. O que nos leva à nossa seção 3, os 4 pilares principais e os objetivos centrais deles. Toda a estratégia está muito bem apoiada em 4 fundamentos práticos: cooperação financeira, reforma da governança global, desdolarização e a busca por soberania e multipolaridade. E olha, elas não são metas isoladas, tá? Elas formam um ecossistema inteirinho projetado para criar um contrapeso muito claro em relação às instituições ocidentais dominantes. Começando com a cooperação financeira, a conquista mais visível até agora é o novo Banco de Desenvolvimento, que a galera conhece como o Banco do BRICS. A missão principal dele é financiar infraestrutura e sustentabilidade. E por que isso é tão importante? Porque ele cria uma rota alternativa de dinheiro para países que, historicamente, sempre esbarraram em regras super restritivas naqueles modelos bancários tradicionais que a gente já conhece. O segundo pilar toca na reforma da governança global. O argumento aqui é super simples. As regras financeiras que regem o mundo hoje foram criadas numa época que não existe mais. Então, o bloco está pedindo reformas bem profundas em instituições como o FMI e o Banco Mundial. Eles querem um peso de voto e uma representatividade que finalmente reflitam a força econômica real dessas nações em pleno século XXI. Agora, o que é realmente interessante sobre essa parte é a tal da desdolarização. O comércio mundial dependeu única e exclusivamente do dólar americano por décadas a fio. Só que agora a gente está vendo um esforço muito sistemático desse bloco para começar a fazer transações usando as moedas locais dos próprios membros. Reduzir essa exposição ao dólar é uma manobra super pragmática para blindar a economia deles contra riscos e garantir mais autonomia financeira. E isso nos traz à seção 4. O peso do Sul global e a sua importância para o mundo. Então, o ponto crucial é o seguinte: junta todos esses dados e a escala dos recursos é simplesmente inegável. A gente já sabe dos 45% da população e dos mais de 30% do PIB, mas o que consolida o poder dessa galera de verdade é o controle do mundo físico.
A gente está falando de reservas gigantescas de petróleo, de minerais cruciais para a nossa tecnologia do futuro, sem contar numa produção agrícola massiva que é indispensável para a segurança alimentar de todo o planeta. É um arsenal pesado de poder tangível. E tudo isso que a gente discutiu hoje encontra propósito nessa ideia aqui que funciona como o grande fio condutor do bloco. Um mundo multipolar, onde as decisões globais não sejam centralizadas apenas nos Estados Unidos e na Europa. É literalmente a síntese do fim daquela visão unilateral histórica, apontando para um sistema onde múltiplos polos de poder dividem a mesa de decisões. A expansão acelerada desse bloco sinaliza uma reestruturação muito profunda. Com tantos recursos humanos, financeiros e naturais agora alinhados, a grande pergunta que fica martelando é: será que as estruturas financeiras tradicionais estão preparadas para operar num mundo verdadeiramente multipolar, onde o monopólio das decisões não está mais num lugar só? É uma reflexão muito forte e essencial sobre os próximos passos da nossa geopolítica global. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e a gente se vê na próxima.